Ditador do Uganda, Idi Amin, mais conhecido para Carrasco do Uganda, começar como assistente cozinheiro no exército britânico. Você sabia? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Onde eu vou te ver? Meu nome é Mauro Reis e estou nos Estados Unidos da América, mais propriamente na Massachusetts. Bom dia, pessoal. Mim é Luís R² Évora. R² porque hoje é apelido na minha teste. Então hoje não tem ali... Onde eu vou estar, Luís? Onde eu vou demorar? Estamos na Lituânia, na Vilnius, capital da Lituânia, um país báltico. Fantástico. Fantástico. Nosso podcast, seu nome é Você Sabia. Ele é um podcast onde eu vem tratar de ciência, história, artes, desporto, basicamente conhecimento geral na nossa língua para nosso povo. A ideia é não poder espalhar conhecimento para tudo cabo-verdiano, em todo lugar do mundo. Exatamente, Mauro. Eu vou dizer assim, e nós vontade para estudar na nossa língua e tentar dar um espaço para a nossa língua desenvolver a nível de ciência, a nível de história e qualquer outra área que não acha interessante falar. Fantástico. No episódio de hoje, não pensar no seu tempo, mas não decidi vai para fazer um top 10 de piores ditadores na história da humanidade. Então, ditadores. Ditadores, não sei se você sabe, mas ditadores nem sempre é chamado de ditadores. Depende de sua situação. Em alguma situação, não pode ter um ditador, na verdade, um presidente de um país, um primeiro-ministro. Às vezes é um primeiro-ministro, um presidente, um ministro de guerra, sei lá. Às vezes pode também ter um bocote título em cima de sua cabeça. Mas, ditador não era tão mal visto, modo que ele é visto agora na época moderna. No tempo romano, onde é que tudo parte da ditadura foi criado. Basicamente, Roma, por exemplo, ele é governado por 2 cônsules, basicamente, quando tem um estado de emergência, um dos cônsules é nomeado como ditador. O quê? Ele não é de forma alguma para ser responsável por seus atos, ele é para estar lá resolver uma situação. E essa situação normalmente tinha um limite, mas basicamente de 6 meses. Obviamente, nem todo ditador na época de Roma cala 6 meses. Temos que dar mais para esperto e esperar um bocadinho mais. Napoleão Bonaparte, que é considerado, se calhar, por alguns historiadores, como primeiro ditador de história moderna. Napoleão, só para ter uma ideia, aproveitar uma situação bastante precária de França, onde é que estava a viver em 1789. Por causa disso, ele foi nomeado como um cônsul também para um governo que era provisório. Provisório, como quem diz, né? Que isso passar anos que Napoleão no poder e ele tinha espião para tudo quanto França e de mundo também, ele a perseguir qualquer cidadão que era contra seus ideais. Esse detalhe de ditadores, né, e de seus regimes, aquela questão de perseguição. Yeah. Exatamente, Mauro. Uma das características da ditadura, basicamente, que a pessoa tem controle total daquele espaço, daquele país, do que for que ele tem lá até. Normalmente é num país, né? Yeah. E normalmente também isto tem uma característica que é comum entre eles, é ter um polícia especializado, um polícia secreto. Por exemplo, KGB, SS, exatamente. Por exemplo, PIT também, de Salazar. Isto é um polícia bastante secreto e que basicamente te controlar, que não podia dizer só de visigol na civis. Então, outra coisa também que caracteriza um ditador é narcisismo, né? Estou narcisismo. Todo tipo de propaganda é bom propaganda. Nunca te importa se é mau, se é bom, mas desde que se cara está em todo lugar e toda gente te falar deste, tudo tranquilo. Exatamente. E normalmente as pessoas é que te desbina poder quando que um Estado
ter um estado de emergência, um estado de crise. Por exemplo, golpe de Estado, crise econômica. Então, normalmente é geoiode como o salvador da pátria, né? Normalmente um ditador, ele te começa a prometer a solução de tudo. Exatamente. Ou então, exato, prometer a solução de tudo e também te aproveitar cheio de sentimento de revolta que o povo tem. E é uma forma onde o povo está tipo resposta àquela pessoa. É interessante vou referir isso porque a maior parte de ditadores na história moderna foi tudo eleito, mano. São pessoas que foi posto no poder para o povo, né? Ou então foi justificado por um golpe de Estado ou alguma coisa assim. Uma hora já vou referir de tempos maus no país. E normalmente é visto como um salvador. É verdade. Esses fins. Esses fins é tão caótico como a que tudo começava até. E não tem, por exemplo, Mussolini, que já tiros e depois esse corpo foi apedrejado para civis. Tem Hitler, que tinha que esquema, que fluiu o direito de se suicidar. Hideki Tojo, na verdade, é uma situação bastante irônica, onde ele tenta suicidar, mas Cachal morre. Pois agora condená-lo à morte. Exato. Ele que mata menos. Quem matar é Estado. Exatamente. Bom, e claro que tem algum jeito de morrer para causas tipo normal, né? Natural. Doença, fracasso na corpo. E botei alguns que ainda que morrer. Tudo vive ainda. Esse é um detalhe interessante. Sim, não tem ditadores que ainda não tem países que têm ditadores de funcionar assim. Então não é uma coisa do passado, é uma coisa que sempre existiu na história da humanidade, desde que não torna as sociedades ainda te continuar. Exato, e não tem ditador que fui ditador, mas ainda está tudo vivo, que acontece nada. Tem um jeito na cadeia, outro jeito de viver exilado. A partir de agora não devemos dizer que é o top 10 piores ditadores, não faz ele em termos de número de mortos, estimados claramente. E bom, não começar nos top 10. Na top 10, não te começar que Kim Il-sung, ele é pai de Kim Jong-il, que grinha assim é o ditador de Coreia do Norte. Então ele, ser pai, foi ditador lá. E é interessante que ele começar, não falar de aspecto que pessoas estão sempre como salvador, mas ele começar como um líder comunista lá na Coreia do Norte, ele que tinha muito apoio do povo, e o povo realmente estava a gostar muito dessas obras, o que era essa ideia. Então, Kim Il-sung, ele seu nome original é Kim Song-ju, ele nasceu em 1912, 15 de abril, e ele morreu na 8 de julho de 1994. Então, ele é estimado em ser responsável por 1,6 milhões de mortes. Todas as mortes foram causadas por políticas que ele fazia e a tentativa com sucesso, de fechar o país para o oeste, né, para o resto do mundo, fechar completamente, consolidar seu poder. Se a ideologia é comunista, ele queria que tudo fosse mantido pelo Estado, o Estado era dono de tudo, mas só que um aspecto interessante de tudo isso é que ele que estava a promover o Estado em cima, ele está a promover ele mesmo, como o salvador, e até ele chegar num ponto de ter uma aura divinal, né? Tipo considerado Deus, né? E se nós espiar tudo que já obra de arte na altura na Coreia do Norte, era tudo ele, era a estátua dele, a pintura dele, era tudo enquanto era até agora tem estátua dele lá. Ele ficar no 10º lugar nos top de piores ditadores por ter causado 1,6 milhões de mortes. E uma coisinha interessante também é que Kim, ele usa a Merkel como bode expiatório. Ele diz que Merkel estava a espalhar doença dentro de Coreia. Isto é que nunca ele foi moda, vou dizer, que nunca ele foi uma pessoa a mote para ser povo. Então, de uma forma, tipo, a trazer esse povo para ele, ele dizia, o Merkel ali está meter doença na meio do povo, por isso eu vou saber, muito ali para proteger os outros. E o que ele fazia? Ele criar uns campos de concentração e que estava a juntar pessoas e que está a seguir esses ideais. Exatamente. E lá é que é a origem de que os mortos. Na número 9 não tem
Pol Pot, mas seu nome é Salot Sar. Ele nasceu em 1925, 19 de maio, na Camboja, e ele morreu em 1998, na 15 de abril. Ele foi líder ditador na Camboja e ele acreditou 1,7 milhões de mortes. Foi causado por políticas que ele teve em relação a... Ele fez uma reforma agrária, onde é que ele apanhava pessoas que estavam a morar na cidade e ele mandava para campo, para lavrador, né, para ser camponês e produzir. Cerca de quase 100% que as pessoas que tinham noção de maneira que está a viver ou maneira que está a produzir, e isso causa fomes, e também tive escravidão durante a ditadura. Tudo isso, fome, falta de serviços médicos e execuções, fazer com que ele matasse cerca de 1/5 da população de Camboja. Sim, e na verdade eu tenho até outras fontes que te dizer que esse valor se calhar um bocadinho mais do que esse 1,7 milhão. Sim, é moda boa dizer assim, ele tinha o Eugênio morrer de fome e ele tinha um estado bastante controlado em todo aspecto, né? Dinheiro, propriedade, tudo que como cidadão tinha, ele tinha controle sobre ele. Por isso, Pol Pot, na verdade, nessa posição de 9, mas a dimensão, digamos, de país, ele tinha o estraque dentro de um país que, na verdade, se botar pôr numa dimensão a nível de estatística, né? Ele podia ser um número de calhar mais baixo, tipo quinto ou quê. Cheio de ditador, dependendo de informação que eu vou ter, ou dependendo de onde é que eu vou morar, dependendo das ações, consequência das ações que estive. Se a exposição nesse top 10 varia, né? Mas não decidi bem só pelo número de mortes, porque ele está a parecer ser uma coisa mais objetiva. Mas sim, vou ter razão. Imagina uma pessoa de matar 1/5 de sua população. Exato, é chill. É bastante mesmo. Era, por exemplo, a Mona Caverga assim, não tem cerca de 500 mil, era tipo se 100 mil morrer. Bom, depois, nos número 8, não tem Ismael Enver Pasha. Ismael é considerado, digamos assim, de pai de genocídios. Embora genocídio é uma coisa que aconteceu desde as anos, foi que Ismael, que esse termo genocídio foi usado pela primeira vez. Ismael foi um soco de pancada, tudo sem vida, uma porrada, tudo banda. Sem que tive muita capacidade militar. Ele lidera o Império Otomano, cheio de derrota, completamente só fracasso. Ele quer cansar de uma porrada. E depois, quando ele toma tanta porrada, chega a uma altura que ele começa a decidir culpar armênios para esses fracassos. E o que ele faz? Ele começa a deportar tudo armênio. Mas deportar, de sentido de Ismael, é nem deportar, por exemplo. Seu sentido de deportar era basicamente pôr armênios numa marcha para a morte. Estava a andar até morrer. E durante essa marcha tinha violações de acontecer, tinha mutilação, tinha todo tipo de agressão que eu podia pensar. Que toda essa maldade que ele fazia foi mesmo terrível para a população armênica. E até hoje em dia, que chega um fato interessante, que até hoje em dia, Turquia, que Ismael também era de Turquia, na verdade de Império Otomano, que hoje em dia é Turquia hoje em dia quer reconhecer esse genocídio armênio, a dizer que é uma coisa que nunca aconteceu. Embora Ismael ele é considerado responsável por cerca de 2 milhões de pessoas. Nesse 2 milhões e pouco, 1,5 é armênio. Isto ele foi mesmo uma pessoa terrível e é triste boiar que ainda grinha assim, ou tem um estado, Turquia na verdade, porque é um país que não é mais fechado, de tentar sempre gachar se expor. E até hoje em dia, esse genocídio armênio é nem reconhecido. É uma coisa mais nunca aconteceu. Bom, ali na número 7, não tem Lenin.
ele foi responsável pelo fim de família real russa e matar também o ministro na guerra civil russa. O que ele fazia isso? Ele fazia isso, começava a matar gente a nível de silenciar a oposição, a matar tudo quem está contra essa ideia. Rebeldes normalmente era enterrado vivo. Isto é, ele nunca tive de forma alguma compaixão para ninguém. E depois, obviamente, seu sucessor, que não tinha falado depois, foi ainda pior ainda. Lenin também é considerado que ele é responsável pela morte de cerca de 4 milhões de pessoas. Esses ideais, obviamente, bem dá abertura para Stalin, que é uma pessoa que não tinha falado depois, é fazer muito mais pior do que Lenin. Muito bem. Na top 6 não tem Tojo Hideki, do Japão. Ele nasceu em 1884 e morreu em 1948. Ele foi soldado e líder do Japão como primeiro-ministro durante grande parte da Segunda Guerra Mundial. Ele foi acusado e executado por crimes de guerra. Seu número de mortos estimado é cerca de 5 milhões e basicamente este foi causado por causa de guerras que ele decidiu começar contra China, contra a América, contra a Holanda e até também contra a França. Então basicamente ele decidiu começar guerras contra os países e isso causar mortos no seu próprio país e cerca de 5 milhões de pessoas. Bom, nos top 5 de piores ditadores, não tem Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek é um chinês. Ele foi responsável pela morte de cerca de 10 milhões de pessoas. Essa pessoa ali, na verdade, ele teve uma situação onde que ele acabava assassinar chinês, qualquer chinês que tinha alguma ideia de oposição, ele manda assassinar. Sim, o que ele quis fazer era assassinar tudo responsável político, tudo intelectual, de forma a reduzir classe média e classe alta de Taiwan. Então uma coisa também que não podia perceber que quando ditadores estão no poder, este é tentar reduzir aquela parte artística, a expressão artística de pessoas, né? Mesmo na literatura, na artes, a pintura, a escultura e essas coisas. Sempre tentar limitar e controlar exatamente o que as pessoas te fazem. Nos número 4 não tem famoso Adolf Hitler. Talvez o mais famoso, né? Ditador mais famoso da história. Sim, se calhar, exatamente. Mundialmente não podia dizer-se que Hitler seria o mais conhecido. Obviamente depende às vezes da área que vou tiver. Por exemplo, na Lituânia, Stalin é conhecido como também um dos mais famosos ditador. Bom, primeira coisa não podia dizer que Hitler era alemão, mas basicamente um cara para outro. Que é uma pessoa que não era alemão, na verdade ele é austríaco. Ele acaba por causar mortes de cerca de 17 a 20 milhões de pessoas. Inicialmente ele era um artista, um pintor, aparentemente ele que era muito bom. É um pintor fracassado, basicamente. Exatamente, um pintor fracassado. Não tinha o fone, botou aí, um pintor fracassado, que está a vender esses pinturas na rua, nunca tive nenhuma maneira de começar a ser vida artística. Algumas obras de cinema ou até de séries e tal, que ele é apresentado de maneira um bocadinho romantizada, que o que é que leva a ser uma pessoa dura, né? Uma pessoa de mal que vida, foi por causa de tudo que a rejeição que ele teve por causa de ser arte, que nunca te poder confirmar que é mesmo assim, mas é um fator também que não deve ter em consideração, que ele foi bastante rejeitado na sua juventude por causa de ser arte. Exatamente, eu tenho razão. Ele foi também, depois disso, toda a situação de como artista rejeitado, ele começou a ter uma ideia mais influenciada para ideias de antissemita,
E ele começou a acreditar mais que a raça ariana seria uma raça pura. E assim foi-se base de ideia para começar nesse espírito de ultranacionalismo. E depois o que é que ele fazia? Ele saiu de Viena, deixando a Viena, foi jogar para Munique, onde que ele alista a exército alemão. Obviamente, se carreira militar foi tão bom modo a ser carreira artística, que era um grande militar, e por ele ser um militar de origem austríaca, que tinha muita esperança para ele desenvolver dentro do exército alemão. Mas o que aconteceu? Basicamente, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e moda não tinha anos, e ditadores normalmente aproveitaram de uma situação de fracasso de um país. E a Alemanha, quando perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele ficou na desgraça, com um dívida enorme para aqueles países aliados, que podia ter poder militar, cerca de 100 mil militares que ele podia ter no máximo. E ele tinha claramente uma população indignada que a classe média começou a perder poder econômico. E Hitler começou a mobilizar. E nessa altura, se calhar, antes disso, nessa altura começou a surgir um bocote de grupos radicais, cerca de 70 grupos radicais. E que Hitler estava a fazer parte de um destes, e ele conseguiu mobilizar tanta gente que eles começaram a ter algum poder. E eles tentavam fazer uma revolução, mas nessa altura Hitler foi preso. Hitler passou um ano na cadeia, e quando ele saiu da cadeia, ele encontrou a Alemanha como um país forte novamente, um país que recuperado a economia, que tinha o apoio de Merkel. Só que, em 1930, Merkel teve um grande problema, uma grande queda na economia, e isso afetou a Alemanha. A Alemanha teve um perda econômica de 58%. Obviamente, pessoas que estavam contentes com isso. E o que Hitler fazia? Ele aproveitar desse sentimento de nacionalismo extremo, e ele começou a criticar capitalismo, criticar comunismo, criticar tudo enquanto. Ele basicamente era a Alemanha como um poder, como um poder no mundo. E ele começou a desenvolver tanto que chegou a uma altura que ele foi nomeado a ser chanceler. Só para deixar uma informação ali, a chanceler é a posição mais forte na Alemanha. E ele conseguiu de tal forma mobilizar o país, onde é que ele tinha regime total de controlar o regime da Alemanha completamente. E ele começou a perseguir, ele abriu um campo de concentração que primeiramente era para prisioneiro político, mas depois agora a coisa tomou outra dimensão. Qualquer pessoa que era deficiente, homossexual, artista, intelectual, judeu, especialmente judeu, ele começou a cigano também, começou a meter tudo na campo de concentração. E claramente assassinar, matar gente, depois e gente não só foi matou, mas morrer de fome, porque a situação onde ele está a viver era bastante precária. E é uma coisa, na verdade, que eu consigo na linha de ditadores, que sempre pessoas que estão morrendo normalmente, um bocote às vezes nem por ser matado diretamente, né, tiro, ou, sei lá, esfaqueado, alguma coisa assim. É através de situação política e exatamente. E aqui a decisão política é que te causa fome, e fome é que é pior coisa, é que te ataca massas. Onde é que o que é que tira que te matar, fome te matar, se calhar muito mais. Só para não ter uma ideia que Hitler foi responsável por morte de 2/3 de judeu na Europa, que é um número bastante enorme, só para não entender que ele matou cerca de 17 a 20 milhões de pessoas, e até agora não tem repercussão de ações de Hitler. Muito bem, é impressionante que mesmo tudo que é morte
que ele causar e até defeito que ele tem até hoje na nossa história, e ainda era ele ficar no quarto lugar na nosso top de piores ditadores. É incrível. Incrível. Na terceiro lugar, nós temos Leopoldo II da Bélgica. Essa história ali, acho que Luís talvez não podia bem fazer um episódio de Bossebia só sobre Leopoldo, porque essa história é impressionante. Então ele é rei da Bélgica e até a população que estava a importar muito com a ideia de Bélgica ter colónias. Acho que a crítica lá, principalmente está a pensar porque um país tão pequenino, a Bélgica, para estar que tem colónias, já era um bocadinho, nas suas palavras, era um bocadinho extravagante. Mas Leopoldo tinha aquela ideia fixa de que ter colónias estava a poder trazer prosperidade, riqueza para a Bélgica. Então o que é que ele fazia? Ele mesmo criar uma empresa, Sociedade Africana Internacional, e essa empresa vai para Congo, ou na área, na África Central, onde que é Congo agora. Ele toma um espaço, um tamanho 14 vezes o tamanho de Bélgica, e ele chama de Estado Livre do Congo. E ele conseguiu, essa é um parte que talvez não podia explorar num episódio futuro, para espiar a maneira que ele conseguiu que 14 países, incluindo Estados Unidos, reconhecer aquele espaço como um país e que ele era o proprietário, líder. Então, o que é que ele fazia? Ele forçar. Então, tudo se a ação era econômica. O que é que ele quis era explorar recursos naturais daquela área. E uma das coisas que mais ele explorava era marfim. Ele forçar a população local a trabalhos forçados. Ele criar uma indústria da borracha natural e ele fazer com que pessoas trabalhassem em todos os setores que ele cria lá, mas quase no nível de escravidão. E com isso ele que preocupa em ajudar a população a ter cuidados de saúde. Moda eu tinha dizido, Luís, antes, que uma das coisas que mais causa problemas e mortes é que as decisões políticas é que levar a fomes, doenças, e calamidades e fraco desenvolvimento. Até tinha missionários, né, religiosos que estavam lá naquela altura na trabalhos humanitários, e que eles tem é que dizer que ele dizer o seguinte, no título citar, ele dizer retornar recentemente de uma viagem para Congo, e a miséria abjeta e o completo abandono é indescritível. Ou seja, não tinha uma população completamente abandonada, uma população completamente escravizada, vamos dizer assim, né, forçada a trabalhos naquelas indústrias, mas sem nenhuma condição de cuidado. Leopoldo II da Bélgica tem a ser crédito cerca de 25 milhões de mortos. E muito interessante que quando é que ele adquiriu aquele pedaço de terra, ele apanha o deal, né, para países que era colonizador, para dar direito a tomar conta desse pedaço de terra. Já é interessante, mas é que países colonizadores têm direito de te dar pedaço de terra de cada qual. E depois, mas só que mesmo, né, quando quis dar esse pedaço de terra, ele tinha alguns requisitos. E os requisitos era proporcionar uma vida melhor congolês, que estou desde dia 1 a que respeitar nenhum dos requisitos. E moda vou dizer, pessoas morrer à vontade. E ele tinha um sistema de cota, e quem que chegar naquele cota, quem que era poder alcançar aquele cota estabelecido, era punido. E punição era morte. Só para boiar que pessoas... Exatamente. Ele já era punido e para morte. E o que eles tinham que fazer? Que a pessoa que era punida para morte tinha que covar, ser cova. Era cruel, man. Uma crueldade incrível. E ele tem uma coisa que é demonstração de cabeças que é decapitado e de órgãos genitais de pessoas que foi morto. Leopoldo foi uma pessoa bastante terrível mesmo, de um momento macabro. Bom, nós chegamos ali agora na Stalin, nos número 2. Stalin é responsável
para a morte de 40 milhões de pessoas. E o que é que fazia? Stalin liderava o RSS com muito ferro. Stalin próprio era considerado, seu nome não é Stalin próprio, ele muda seu nome. E Stalin era homem de ferro. E isso traduzia para bem ser mesmo realidade, porque Stalin, a maneira que ele conduzia o RSS foi próprio. Seria a União Soviética. Ele conseguia virar a Rússia, que era um país na altura que não era uma grande ameaça, né? Virar num país que virá uma superpotência. Assim, até agora, a Rússia é um país que tem um poder enorme dentro do mundo. Isso foi graças a Stalin. Mas só que o preço foi pagado foi enorme. Stalin que teve preocupação mínima de seu povo. Começar primeiro a atacar a Ucrânia, onde é que ele provoca fome. Não foi fome natural, não. Foi fome de restrição de comida e causou morte de cerca de 3 a 10 milhões de pessoas. Stalin era um gajo bastante perturbado também e uma pessoa bastante desconfiada. Obviamente que ele tinha razões para ser desconfiado, que é uma pessoa, vamos dizer, ele tinha controle do RSS sobre muito ferro, ele tinha espião, tinha controle sobre qualquer cidadão da União Soviética. E essa grande coisa, de grande desconfiança que ele tinha de toda gente, é que pôs gente a morrer. Pessoas dentro desse partido. É uma coisa que já é chamada de grande purga. Pessoas dentro desse partido eram interrogadas de tal forma que era maltratado, que era de forma bastante cruel, né? Essa interrogação, onde é que cerca de 700 mil pessoas desse partido morrem nessa grande purga, que era basicamente distinguir quem que era a favor desses ideais e quem que não era a favor. E que ser a favor, eu podia gostar de 10 ideais dele, vou gostar de um, já era contra ele. E isso já era motivo suficiente para voar para um campo de concentração ou então para ser assassinado. Se o Eugênio era assassinado, eu tinha um grande sentimento de desconfiança dentro de vizinhos. São pessoas que estão confiando em mesmo, que estão confiando nas pessoas ao lado deles, porque era tão espião espalhado dentro da União Soviética que era uma coisa impossível de rastrear. Né? Stalin conseguiu ganhar a Alemanha nesse território, mas com um custo também elevadíssimo. Ele que teve nenhuma compaixão com esse povo. Ele manda soldados para lutar em condições precárias, moda que não tem dito desde o início. O que te matou é que condição onde é que pessoas estão. E numa guerra, imagina, numa guerra onde acabou tendo participantes, né? Agora, numa condição precária, cerca de 24 milhões de soldados morrem à custa de decisões de Stalin. Obviamente quis trazer uma parte positiva, digamos assim, para a Rússia, que a Rússia, assim, é um país bastante forte, e até agora alguns russos consideram Stalin como um ídolo, né? Como pessoa que conseguiu pegar a Rússia e levar para frente, né? Mesmo que consequências gravíssimas que teve. Stalin, essa ideia tão maléfica, que tem uma citação dele, é que está a dizer que morte de uma pessoa é uma tragédia. De 1 milhão é estatística. Isto é, se a ideia era na objetivos. Agora, meios para atingir certos fins, que está importado. Na número 1 de piores ditadores da história moderna, Mao Tse-tung, a ser crédito, estimou de cerca de 78 milhões de mortes. A maior parte de todas as mortes foi causadas por 2 reformas que ele quis fazer, que é o grande salto em frente, a revolução cultural. O grande salto em frente foi uma política que ele trazia, onde é que ele quis ultrapassar ou atingir desenvolvimento do Reino Unido em 3 anos. Essa política era basicamente isso, que tudo gente na China teria que estar na produção, né? Pessoas na zona urbana teriam que começar de fabricar e pessoas na rural tinham que produzir e produzir mais. Então, com isso, ele provocar grande fome chinesa. Na Revolução Cultural, ele lança mesmo ataques a pessoas que estavam de acordo com ele.
e isso causa revolta, mortes, execuções, pessoas na campos de trabalho, e a estimativa tudo é de um número de mortos estratosférico. Exatamente, mano. É mau filme, só bastante, outra vez, terrível, e ser capaz de ser responsável de 75 ou 78 milhões de pessoas é uma coisa, mano, que eu vou dizer, é uma pessoa que tem que ter algum problema, e não só porque bobo que tu conseguir matar 75 milhões assim do nada, você tem que mobilizar pessoas, você tem que mobilizar um país para isso acontecer. E é interessante saber que até hoje ainda tem pessoas que consideram como um herói nacional, não é? Conseguir alavancar a China de um país terceiro mundo para desenvolvimento. Então tem pessoas que ainda estão como um salvador, e é incrível que essa insanidade é ainda considerada como coisa boa. Não, sem dúvida. Aliás, até hoje em dia, China está considerada que os 3 anos, agora de falar de grande salto, 3 anos de desastre natural. Só que eu vou ter ideia que China até agora que aquela ideia de mal de ter desenvolvimento a nível de produção, que haverá tudo agricultor e tudo a nível de produzir. China, país, está considerado toda essa fome que tive durante estes 3 anos como uma coisa de acontecer, que tive um desastre natural, isto é, que tive água, que tive chuva, que tive algum problema na produção de arroz. E incrível que até agora que está considerado mal um pesadelo para o povo chinês. No acabar assim nos top 10 de piores ditadores da história moderna, uma conclusão que não pode entrar é que a maior parte deles foi eleito, foi posto no poder pelo povo. Então, basicamente, uma conclusão que não pode entrar é, pessoal, não tem que votar melhor, ok? Não tem que começar a votar primeiro. Sim, yes. Primeiro votar e depois tentar pôr nenhum ditador à frente do bom governo. Nosso programa da hoje. Esperar que os outros gostar e não te abordar temas, mal não dizer, desde ciência, história, arte, desporto, conhecimento em geral, e não te esperamos acompanhar-nos nessa jornada.